Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje teremos uma palestra à distância que nos será oferecida pelo nosso querido amigo Jorge Hessen, que sempre colaborou ao longo desses anos com a nossa Casa Espírita. Estamos no mês de janeiro completando 42 anos da fundação do Fonte de Esperança. E, graças ao Altíssimo, sempre podemos contar como pessoas do naipe do nosso amigo Jorge Hessen, que tem sempre contribuído para o conhecimento, para o aprofundamento doutrinário, com as suas palestras e reflexões que nos abrem os olhos à imensidade de mais alto. Desta forma, rogamos ao Mestre, Senhor Jesus, médico augusto de nossas almas, que nos fortaleça, que nos auxilie nessa trajetória terrena para superarmos os reveses do caminho, tendo-os como aprendizados importantes para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Que a luz do Senhor se faça em nossa vida, ajudando-nos hoje e sempre. E desta maneira, passamos a palavra ao nosso querido amigo Jorge Hessen, cuja palestra da noite de hoje será Pensamentos e Doenças na Perspectiva da Lei de Causalidade. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Arnaldo. Boa noite. Muita paz para você, para sua família, para todos os nossos irmãos da Casa Fonte de Esperança. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez aqui, tendo a honra de poder divulgar a nossa abençoada doutrina espírita através dos caminhos, dos canais, dos espaços da Casa Fonte de Esperança. A nossa proposta é exatamente esta: fazemos uma análise das nossas doenças, uma análise das nossas formas de comportamento, dos padrões de nossa mente, dos padrões de criações mentais, considerando todas as advertências que a espiritualidade bondosa tem nos trazido em face das nossas invigilâncias, das escolhas equivocadas em nossas ações, diante dos desafios, nas circunstâncias mil de nossa existência. A nossa irmã Joana de Ângeles, ela tem uma obra intitulada Lampadário Espírita. Nós pegamos alguns trechos de Lampadário Espírita a fim de podermos refletirmos sobre pensamento, as nossas ideações no bem ou no mal e as questões das doenças, das patologias que surgem, os desafios para a medicina ainda profundamente arraigada ao contexto dos cânones materialistas, dos dogmas materialistas que não cedem espaço para as questões espiritualistas. Portanto, permanecem extremamente limitados para a busca efetiva de remoção de alguma doença, de alguma patologia, cujas causas nenhuma ciência materialista consegue alcançar. E ela afirma para todos nós, e eu vou mostrando com vocês como é que ela faz uma afirmação tácita, mas uma informação também bastante clara, de que todos nós estamos doentes. É o termo que ela usa, eu acho interessante. Estamos é transitório, né? Nós não somos, nós estamos doentes. Por quê? Porque nós conduzimos conosco doenças várias, de vários matizes, que nós insistimos em cultivar, em acolher, em manter em nós,
pelo comportamento mental, pelo comportamento no dia a dia. Então, nós estamos doentes porque nós, segundo ela, permanecendo nesse nosso mundo egóico, nas sombras do nosso ego, nós mantemos as nossas cóleras, as nossas irritações, as nossas presunções, as nossas prepotências, as nossas paixões. Isso é mantido e, de alguma forma, como escolha, mantém também em nós as doenças. Por isso que todos nós estamos doentes, porque nós insistimos em ferir, e muito, quando nós somos feridos, em estar distribuindo para todos os lados o mau humor, o azedume, quando nós estamos angustiados. Nós vamos espalhando as nossas ansiedades, às vezes profundas, como eu falei da última live aqui na Casa Fonte de Esperança, quando nós estamos um pouco mais aflitos, inseguros, sem norte diante de projetos para o amanhã. Então, nós estamos doentes porque, apesar de estarmos estudando e conhecendo a doutrina espírita, ainda permitimos povoar a nossa mente de quimeras, de sonhos ilusórios, de fantasias, de buscar caminho do menor esforço, fugindo dos deveres para corrigirmos os nossos próprios defeitos, ao invés de estarmos numa excessiva preocupação de achar que temos poder de corrigir o defeito dos outros. E por isso que nós estamos todos doentes, porque nós estamos cultivando maledicências, estamos cultivando a partir da língua, do uso da língua, o veneno da língua, instilando a maldade, o desespero, o desânimo, o pessimismo. E ela vai mostrando que realmente nós estamos um pouco doentes porque nós não sabemos aproveitar o nosso tempo no sentido de valorizarmos as oportunidades que a própria vida nos oferece. A vida nos oferece milhões de oportunidades por minuto. É sabermos aproveitar as oportunidades, porque estarmos reencarnados, estamos tendo toda a oportunidade de poder reparar os erros do passado, buscar os caminhos certos para planejarmos um futuro melhor, em que possamos estar numa categoria de pessoas saudáveis e não doentes, porque nós trazemos doenças que muitas vezes nós, amando, nós impomos condição a esse próprio amor, o que é um absurdo, você amar e impor condição ao amor. Isso não é amor, é um pseudo-amor. No fundo, até mesmo quando nós somos também supostamente amados, nós contagiamos de muitas aflições quem nos ama. E por isso que nós estamos doentes. Estamos doentes porque quando nós servimos, muitas vezes nós servimos sim, mas conforme as nossas conveniências do toma lá, dá cá. E nós servimos, muitas vezes, quando nós somos servidos, nós reclamamos do serviço que nós recebemos. Então, vivemos nesse ciclo estranho, dicotômico, entre a busca de uma paz com o caminho do qual eu escolho percorrer, que me leva à doença. Muitas vezes alegres, felizes, eufóricos, pelo menos, esperamos que todos ao nosso redor sejam contagiados conosco nessa alegria, mas, ao mesmo tempo, quando nós estamos tristes, nós queremos que participem da nossa tristeza, o que é contraditório. Então, nós somos espíritos doentes. Doentes em tratamento complexo, por mantermos na inércia, na acomodação, nos acomodarmos na condição de infelicidade, de muita angústia, de um sentimento de vazio, como um padrão psíquico que nós elegemos como coisa favorita. Por quê? Parece que esse padrão psíquico de infelicidade é favorito porque tudo que nós fazemos nos leva à infelicidade. Então, é um padrão que nós escolhemos e parece que é o padrão que é o nosso favorito. Porque nós escolhemos o caminho que nos justifique esse favoritismo de estarmos em padrão psíquico de infelicidade. E nós temos todo um roteiro para sair disso. Todas as doenças, elas são formadas
por meio das energias, das construções dos nossos pensamentos, que são imediatamente geradoras dos nossos sentimentos e que, na última parte da linha desse movimento de pensamento-sentimento, nós vamos ir para o corpo físico, que são as emoções, que são as sensações fisiológicas. Pensamento positivo, sentimento positivo, corpo, portanto, saudável. Pensamento negativo, sentimento negativo, corpo doente. Todas as doenças, elas são formadas por meio de energias mentais tóxicas e todo pensamento, todos, advém de nossa vontade. Ou seja, quem dá direção ao pensamento é a nossa vontade. É a vontade de acertar ou mantermos no erro, no equívoco. E como é que nós podemos reprogramar a nossa estrutura desse padrão psíquico ou padrão mental para que nós possamos produzir uma energia mental saudável, aí sim, conquistando a saúde física, conquistando a saúde emocional, conquistando a saúde mental, porque nós estamos o tempo todo envoltos pela energia mental, formadas, portanto, como eu digo e repito, pensamento, sentimento, vontade. Isso acontece na velocidade de um raio, não é? Eu primeiro penso, depois eu sinto, depois vem a emoção. Não é assim, isso acontece ao mesmo tempo. É só para efeito didático. E quem controla pensamento, sentimento e emoção é a minha vontade. Portanto, conforme a natureza de nossa energia mental, alimentada, realimentada, nós produziremos ou saúde ou doença em nossa mente, em nosso corpo. E quando nós trazemos doença para a nossa mente ou para o nosso corpo, ou doenças emocionais, evidentemente, isso é apenas um reflexo simples e puro de pensamentos mal direcionados, de pensamentos mal conduzidos, de pensamentos alimentados de forma negativa, dos quais nos trazem crenças que nos limitam. Por exemplo, determinadas posturas do qual eu acredito nesse padrão psíquico de que eu sou incapaz, de que eu não posso, de que eu não dou conta de fazer as coisas, de que eu não tenho jeito mesmo, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo. Isso mentalmente. A pessoa vai produzindo essas doenças, essas crenças. Ela acredita nisso quando ela começa a alimentar, advindo do seu mundo cognitivo, pelas experiências que ela vai tendo, acumulando e formando o seu próprio mapa mental, de onde ela tira os pensamentos, de onde ela tira suas crenças também. Então, ela acredita que não tem poder de transformar a sua vida, que ela realmente não vale nada, alimentada, realimentada, punida pela própria culpa, porque errou dentro de um movimento prepotente de perfeccionismo. Os perfeccionistas são aqueles que mais alimentam culpa. São aqueles que mais alimentam, realimentam e expedem, ou expelem, as energias tóxicas desse perfeccionismo, que é profundamente negativo. Então, dentro dessa perspectiva, nessa nossa reflexão de crenças que nos limitam, os nossos pensamentos, quando eu tenho e alimento crenças que me limitam, que me escravizam, eu começo a ter aqueles pensamentos automatizados. Eu penso 1 milhão de coisas ao mesmo tempo numa ruminação mental, em um processo de uma falação, de uma tagarelice mental, mas sempre de forma negativa. São pensamentos automáticos muito negativos, que me trazem sentimentos negativos, que vão gerando uma energia mental tóxica, doentia, portanto, tornando-nos verdadeiramente nós mesmos os artífices, os causadores das nossas próprias doenças. As doenças, portanto, não vêm de fora, elas nascem conosco. Então, eu produzo a minha doença, eu produzo a minha saúde. É só uma questão de escolha, é só uma questão de opções. Nós temos a opção de manter a doença ou eu tenho a opção de manter a minha saúde. Porém, fazer um diagnóstico para o tratamento atual das doenças, a medicina clássica, os psicólogos, os que lidam na área da saúde,
ainda tem em seus cânones de cultura informações completamente algemadas ao materialismo. Por isso, os procedimentos desses especialistas médicos e demais irmãos nossos que lidam com a saúde têm como base a deusa matéria ou o ideário materialista, portanto, longe do ideário espiritualista, daquilo que vai muito além do mundo acanhadíssimo da matéria, porque eles entendem que a causa da doença está mais localizada no corpo físico, por quaisquer tipo de disfunções metabólicas, qualquer tipo de disfunções localizadas no nosso organismo, inclusive até mesmo os casos mais profundos de doenças mentais. Eles acham que as doenças mentais elas são locais, elas são apenas processos de disfunções do cérebro, como causa primordial das doenças mentais. Lê do engano, porque eles não abrem espaço para analisar aquilo que dá inteligência ao corpo físico. Quem dá inteligência é o princípio inteligente do universo é o espírito. Portanto, nós somos espírito que temos um corpo, e não é um corpo que tem um espírito. E a medicina não trata dessa forma nosso ser. Para a medicina, o corpo é tudo. E dentro dessa perspectiva, as causas primárias das doenças, não sendo física, porém mental, espiritual, como eu disse, derivado de nossas energias mentais criadas por nossa vontade, as terapias, as propostas terapêuticas, as profilaxias materialistas desenvolvidas, elas são apenas paliativas, sempre serão paliativas. Ah, mas curou quando? Pode até supostamente a pessoa numa encarnação supostamente estar curada por uma intervenção materialista dessa medicina ainda ligada à deusa matéria. Mas na outra encarnação não se há garantia que essa doença que supostamente foi paliativamente controlada ou apenas remendada, na outra ela explode com mais força. Então não foi curado, porque a medicina não trata a causa, ela trata os efeitos. Por isso que a medicina materialista, elas são propostas paliativas, elas aliviam os sintomas da doença, mas elas não conseguem proceder de forma mais profunda a cura em sua essência, porque só se cura a doença na cura do doente. Aí nós temos que mexer com uma outra estrutura, que é a estrutura da mente, ligado àqueles especialistas no campo da mente, da psicologia, eles que trabalham muito bem essas possibilidades de mudança de padrões, de crenças, para que as pessoas alimentem, realimentem pensamentos proativos, pensamentos positivos, pensamentos que não sejam automatizados em tagarelices, em falações, em ruminações mentais, em que eu seja mais seletivo, em que eu comece a controlar mais o meu pensamento, eu comece a prestar atenção por que eu estou pensando isso ou estou pensando aquilo. É assim que deveríamos ser no processo de vigilância daquilo que é a base da nossa vida, que é o nosso pensamento. Então, esses métodos materialistas são até razoáveis, não vamos discutir, porque eles trazem algum alívio, remendam alguma doença, apenas remendam, né? Porque o estágio que nós estamos na ciência materialista do mundo de hoje, infelizmente, é muito regida por esses dogmas restritos à matéria. E, dentro dessa perspectiva, evidentemente, ao mesmo tempo em que vão produzindo um alívio às propostas terapêuticas de um materialista, seja lá pelos avanços da tecnologia, tem avançado bastante, nós temos bons avanços tecnológicos, seja para diagnóstico, máquinas avançadíssimas aí, até para tratamento de doenças mais desafiadoras, que hoje são muito bem utilizadas, mas contraditoriamente ou paradoxalmente, esses pressupostos materialistas, com todos esses artefatos de tecnologias avançadíssimas para identificar determinadas doenças, têm, aí vai o paradoxo, aumentado ainda mais o número de doentes, porque desvia a atenção da verdadeira causa das enfermidades, tanto desses profissionais que se valem da tecnologia, como também dos próprios doentes que são, digamos assim, transitoriamente beneficiados com a própria tecnologia, mas embora profundamente materialista, apenas venha um alívio. Por isso, as doenças, em vez de diminuírem, aí eu reforço nesse paradoxo, elas vão ampliando. Exatamente e especialmente porque é de ordem mental e emocional que deságua no corpo físico. Porque
por não serem, por exemplo, as verdadeiras causas fisiológicas, apenas por desarranjo de algum tipo de neurônio ou disfunções hormonais ou algum tipo de disfunções no sistema nervoso central ou qualquer outra disfunção de qualquer vísceras. Na verdade, nós precisamos considerar as causas reais, porque, de alguma forma, já que nós estamos dizendo que, por ser as verdadeiras causas de ordem mais metafísica do que física, gerando em muitos pacientes que não têm essa visão, bem como nos próprios profissionais da área de saúde, um certo desalento, um desânimo em determinadas situações, porque eles nunca sabem, nós não sabemos a causa disso, nós sabemos como tratar, aliviar paliativamente, mas a causa, 99% das doenças, as pessoas não conhecem a causa porque estão sob o jugo do materialismo. Portanto, eles não conhecem os mecanismos reais de possibilidade de tratamento mais profundo. Ficam na superfície. Isso no mundo inteiro. Isso no mundo inteiro. Não é válida a medicina? Super válida, porque ela nos alivia a dor, mas não cura. Nenhuma medicina materialista cura. Apenas alivia, remenda. É menos um remendo na doença, mas apenas um remendo. Porque a cura efetiva precisa ser trabalhado essas crenças, esse mundo mental, esse processo que gera pensamento, que gera energia mental, que gera energia para manter o nosso corpo com saúde ou com doença. Para quem não sabe, o nosso corpo é composto de muitos 7 trilhões, 7, bota zero carregado de zero, 10 carregado de muitos zeros, aí quase 30 zeros de átomos. Nosso corpo, então, é energia pura. O nosso corpo, a base da matéria, o elemento minúsculo, assim, a menor quantidade de massa de matéria, de energia, é o átomo. E o nosso corpo é composto desses átomos todos para formar as moléculas, para formar as células e aí formar os órgãos, etc. Então, a base do nosso corpo é energia. Exatamente o átomo. Há afirmações de estudiosos, normalmente no campo da física mais quântica, que o nosso corpo, pelo menos, precisa ou gasta ou utiliza energia numa quantidade X, que essas células trabalhando o tempo todo para que nós possamos ter saúde, mas uma quantidade de energia em 1 segundo, o equivalente mais ou menos ou aproximadamente de 24 horas de energia geradas por uma Itaipu aqui no Brasil e ali no Paraguai. Então, que se gera 24 horas lá, o nosso corpo precisa dessa energia e gera em alguns segundos para manter o nosso corpo, essas células, esses átomos. Então, o nosso corpo é energia pura. O nosso corpo é energia regido pela consciência. Então, dentro dessa realidade, quando há esse complexo de doenças, de medos, de fobias, num círculo vicioso, que somente vai ampliando, distanciando as pessoas da saúde, ainda mesmo quando as suas doenças são aliviadas ou remendadas com a tecnologia super avançada de hoje. Obviamente, nós sabemos que existem algumas causas, ainda que poucas, sob o ponto de vista materiais, para algumas doenças, mas não apenas sob o ponto de vista de causas materiais, conforme tenta impor esse paradigma materialista hegemônico do mundo de hoje. Atualmente, as ciências da saúde, de uma forma geral, elas estão se voltando também para analisar as questões das patologias na base dos chamados genes, né? Buscando nos cromossomos as possíveis causas genéticas para as patologias. Quando não consegue encontrar as causas, vamos buscar nos genes. E dentro desses genes, vamos buscar exatamente as causas genéticas nos cromossomos. Ok. Essas pesquisas realizadas pela própria genética, também materialista, têm demonstrado, com certeza, que muitas doenças, dentro de uma visão bem calculada desse materialismo, que exatamente algumas doenças são resultado realmente de algumas alterações nos genes. Sim, uma visão materialista, perfeito. O problema que se cria nessa questão é que, pelo menos, não está se conseguindo buscar uma causa genética para a doença, uma causa real, apenas uma causa genética. Considerando a causa de um gene no seu cromossomo, nós estamos vendo ainda uma causa, ou melhor, um efeito. Porque, além dos genes, existe a realidade de um outro corpo, que nós espíritas sabemos que existe, que ele é um corpo mais sutil,
que dá molde e energiza esse corpo físico, que em 1 segundo gera e precisa de energia como uma Itaipu, mas é o perispírito. Então, trabalhar um genes material, você não chega à causa real. A questão que se torna realmente esse grande dilema, esse grande problema, para essa ciência ainda materialista da genética, é a causa das doenças, infelizmente, não estão somente em alteração dos genes descoberto por essa ciência materialista. Na verdade, todas as alterações genéticas que trazem doenças, na realidade, essas alterações genéticas são efeitos, elas não são causas. O que a medicina diz que a alteração genética é causa da doença, na realidade, a própria alteração genética já é um efeito. Portanto, a causa reside no padrão psíquico daquele que tem aquele corpo, portanto, no padrão psíquico do espírito, a partir de sua energia mental, que a medicina não trabalha, ou trabalha pouco, exceto um ou outro que estão partindo para entender que as questões de imunologia, questão imunológica do nosso corpo, está muito ligado aos nosso modo de comportamento mental, né? E alguns médicos já abrem espaço para tentar entender emoção, doença, emoção, doença, emoção, doença, portanto, não é só físico, então já leva para um lado mais abstrato das emoções, considerando as emoções, portanto, de ordem mental, e que pode trazer algum tipo de patologia, mas não chega ao espírito ainda. A medicina não se ensina essa questão nas universidades do mundo, as questões mais espiritualistas, as questões transcendentais, as questões que ainda está deixando muito a desejar em nossa ciência, embora todo o seu avanço tecnológico. Então, voltemos à questão das doenças, das nossas energias mentais, que vai imprimindo nesses genes as tendências às doenças que, de alguma forma, o próprio doente traz incrustado, íncita em si mesmo ao reencarnar. Imagina a medicina falar em reencarnação. Qual médico fala, exceto médicos espíritas, vão considerar isso, mas mesmo o médico espírita, ele precisa estar dentro da ortodoxia, né, da medicina, senão ele fugiria aos conselhos regionais de medicina da sua profissão, aos protocolos naturais que o materialismo impõe, ele precisa seguir, exceto o homeopata, que já trabalha por linha um pouco mais heterodoxa, mas, de qualquer maneira, o mais importante é começarmos a abrir espaços para que nós possamos entender doenças e doente, sabendo que, na reencarnação, trazemos as matrizes das nossas doenças, tanto quanto nós trazemos também as matrizes da nossa saúde, as matrizes energéticas do bem. E aí, nós compreenderemos que toda doença nasce dos nossos comportamentos, comportamentos oriundos dos nossos pensamentos, pensamentos oriundos do nosso mundo mental oriundo de tudo que nós aprendemos, de tudo que nós assimilamos no nosso aprendizado durante várias encarnações. Então, o pensamento do mundo mental advém, tanto quanto o pensamento gerado, ou guiado, ou gerenciado, administrado pela minha vontade, eu vou estabelecer com essa energia mental a minha saúde ou a minha doença. Eu posso até trazer matrizes complicadas, em distonia com a harmonia, até mesmo do seu ponto de vista genético. Mas se eu reencarnar e escolher fazer o bem no esforço, no limite da minha força, eu consigo fazer com que eu bloqueie a desorganização genética através de uma compensação energética positiva e vou, digamos assim, anular a causa de uma doença possível, porque eu mudei o meu comportamento. Isso é importante nós analisarmos. Uma outra linha de pesquisa de caráter também materialista, dentro das chamadas neurociências, é a tentativa de provar que uma doença é causada por quaisquer tipo de modificações ou alterações cerebrais. Sim, existe aí uma causa material, ok. Seja lá pela diminuição ou pelo aumento de neurotransmissores, também concordamos em parte em relação a essa visão, considerando essa visão mais materialista, mas essas alterações das células cerebrais, como, por exemplo, vem a depressão, uma depressão mais profunda, ou uma ansiedade mais generalizada, uma cronificação. Mas vamos lá, continuando a questão, uma depressão, voltando à questão de uma ansiedade, voltando à questão desses metabolismos, dos neurotransmissores, se houver uma alteração de uma dopamina, de uma noradrenalina, de uma serotonina, na verdade,
nós estamos buscando ainda, ou tomando seu efeito pela causa. E essas disfunções, na realidade, têm uma matriz que é muito mais do que simples alterações neurônicas, muito mais. É inegável que numa doença psíquica, especialmente nos transtornos psicóticos, podem sim existir alterações das células cerebrais, claro. Isso vai acabar ocorrendo em algum momento. Se não for apenas uma disfunção, pode haver uma alteração e trazer uma lesão. Ocorre também uma certa flutuação nos níveis desses neurotransmissores secretados pelas glândulas, né, e vão resultando em aumento ou até mesmo diminuição desses neurotransmissores, dependendo do tipo de uma patologia qualquer. Mas nessa relação direta de doenças mentais com essas alterações, como as chamadas neurociências têm demonstrado, as que ainda não foram demonstradas, pode ser que no futuro possam ser demonstradas, que como efeito e não como causa de doenças, que se encontra sempre no psiquismo, no perispírito, que ele não sabe nem o que é isso. O que é perispírito? É um nome criado por Allan Kardec, que é exatamente esse corpo que alguns cientistas chamam de morfogenético, né? Que forma, tem origem, tem uma ciência da morfogenia, estão trabalhando muito a questão da possibilidade de chegar, dar um toquezinho no perispírito, chama-se morfogenética. De qualquer maneira, é no psiquismo que estão as raízes, né, da doença. Com certeza, as toxicidades das energias mentais tóxicas estão na nossa realidade essencial, na nossa realidade espiritual. Isso vai gerando as alterações genéticas, tanto as cerebrais durante e desde a concepção, num processo reencarnatório, a partir da chamada embriogênese, bem como a partir desses bombardeios de pensamento negativo o tempo todo, provindo dessas energias mentais tóxicas que vão surgindo durante a vida da pessoa em escolhas equivocadas diante das circunstâncias, dos desafios da própria vida. Portanto, por ser de causa eminentemente espiritual, a doença jamais será erradicada por meios materiais, porém, sempre por esforços espirituais. E tenho dito, é uma lei, né? Eu tenho dito e confirmo isso com os espíritos, esforços que nós deveremos desenvolver para que nós possamos curar, principalmente, ou prevenirmos de doenças a partir do desenvolvimento dessa reprogramação ou ressignificação da nossa mente, transformando as energias mentais tóxicas em energias mentais salutares. Portanto, as causas reais das nossas doenças são espirituais, são morais, são comportamentais. Não temos como fugir dessa realidade, são as nossas tendências. Por isso que a nossa irmã Joana, em Lampadário Espírito, mas nós somos doentes. Nós estamos doentes por vários fatores comportamentais. Doenças, exatamente porque nós escolhemos o caminho da doença, porque é o padrão que parece que que nos dá mais prazer às piadas, né? O que mais nós gostamos, porque nós escolhemos exatamente a doença. Para manter um padrão mental no mal, eu estou escolhendo doença para mim. São tendências que surgem em nossa realidade fruto das escolhas equivocadas no dia a dia. Quando nós conseguimos trilhar, caminhar com passos firmes pelo caminho do bem, do amor, evidentemente eu trago saúde. Mas se eu, desavisado, procurar seguir o caminho do desamor, do pseudo-amor perpetrado no passado ou na atual encarnação, essas escolhas vão gerar uma tendência às minhas doenças psíquicas ou psicossomáticas, vão para o corpo físico, que acabarão sendo impressas nesses chamados genes e se manifestarão em algum órgão mais, nós chamamos órgão mais sensível, né? Que nós trazemos já até do passado algum órgão mais sensível, que é o órgão de impacto que nós sofremos mais, né? E esse órgão que nós lesamos em vidas passadas e trazemos nessa encarnação, digamos assim, matriz para que esse órgão sofra mais os nossos deslizes morais, os nossos deslizes no campo do pensamento. Então, para que serve uma casa espírita, então? A casa espírita é uma grande escola, é uma grande academia, é um grande hospital. O centro espírita é tudo isso para colaborar com as doenças e com os doentes. Mas claro que um centro espírita também ele não pode, nem deve ser um complexo hospitalar exclusivo
favorecendo, entronizando o tempo todo métodos de cura físicas para doentes que procuram a casa espírita. Quer dizer, um centro espírita que está só pensando em curar, aspas, as questões físicas, ela está num caminho descaminhada, não está no melhor caminho. Embora você possa dar o alívio à questão física. Então, o centro espírita deveria, e eu uso na condicional o verbo dever, priorizar a educação da alma, daquele que procura em sua doença um centro espírita, porque é exatamente em que se destaca uma terapêutica daquela informação, da boa informação da doutrina espírita, através dos bons livros, considerando a terapia espiritual, a terapia do espírito, sobretudo para que esse doente, espirituais, morais, possam curar as suas próprias moléstias físicas decorrentes de um comportamento equivocado. Então, as casas espíritas não tem que ser um hospitalzão com proposta de curas físicas, mas sim com propostas de terapêuticas espirituais. A casa espírita, ela oferece coisas maravilhosas, as bênçãos de um passe eletromagnético, passe magnético, como é importante. Sabemos ser um método tradicionalmente eficaz para a transmissão de energias, como eu falei, o nosso corpo precisa de energia em algum momento. Então, há uma transfusão de fluidos magnéticos e espirituais em favor daqueles que se encontram, muitas vezes, moral e fisicamente descompensados, fortalecendo-lhes o corpo físico e também fortalecendo o tecido perispiritual, que é o corpo mais sutil da sua realidade como um conjunto de uma realidade encarnada. Todas as terapias para um tratamento físico, todas, tratamento físico, são secundárias. Todas, quaisquer, são propostas secundárias, são paliativas, são para remendar doenças, são secundárias. Até porque está se tratando os efeitos, considerando apenas uma percepção que os enfermos têm da vida e a sua maneira de viver. Então, o centro espírita que se pensa só em cura física está no mau caminho. Não está dando o melhor para o doente. Você precisa dar para o doente aquilo que vai tratar a doença em sua profunda expressão, e não na superfície. Dentro dessa, o passe, ele trata de questão profunda. Por quê? O passe trata a energia. Ele vai na energia que está descompensada para trazer as questões físicas descompensadas. Então, o passe pode alcançar, por permissão do paciente, as matrizes dessas nódoas, dessas manchas energéticas que estão trazendo essas descompensações, e pode aliviar. Aí o passe vai de uma forma muito mais profunda do que antibióticos, analgésicos e etc. Porque o passe ajuda bastante. O Cristo utilizou a terapêutica do passe. Então, é importante, ajuda muito. Mas quem pode ser beneficiado com as energias de uma emissão de um passe, se ele não tiver em mente um padrão modificado de visão de mundo para mudar o seu comportamento na busca do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz e, sobretudo, do amor, ele vai trazer novas doenças, às vezes até muito mais severas do que aquela do qual foi aliviada transitoriamente com um passe. Então, ele precisa se cuidar. O passe vai ajudar de forma mais profunda, mas de profunda e profundidade é o próprio doente que se cura. Essa percepção que os enfermos têm na vida de sua maneira de viver, em que o Espiritismo pode sugerir exatamente caminhos mais seguros, roteiros mais seguros, para que as superficiais terapias físicas tenham um efeito mais duradouro, mas é preciso que o próprio doente procure buscar a transformação de sua visão de mundo, a transformação moral, pois se a enfermidade é sempre um reflexo da alma, revelando sempre algo que não vai bem na história do comportamento desse doente, ele precisa fazer uma revisão de vida no que ele está fazendo para manter e até potencializar a própria doença em face do comportamento doente. Quando não há uma transformação moral nesse sentido, e a Casa Espírita sugere, com as informações espíritas, para essa transformação possível, a partir do esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado, para a pessoa entrar numa rota da busca de saúde. Porque se não houver essa transformação moral verdadeira, a recuperação física será meramente temporária, paliativa, será um remendozinho, pois a doença ela tem suas causas, repito, sempre nos desequilíbrios morais. E o remédio da enfermidade sempre será a prática do bem. Nós temos um código para a prática do bem. Eu tenho as lições para a prática, eu tenho a informação para praticar o bem. Qual é a maior, mais importante informação para a prática do bem? Eu não tenho outra melhor do que o Evangelho.
Ali nós temos toda a terapêutica para mudança de comportamento. Ninguém vai virar santo no estalar de dedo, mas ela vai ter todas um roteiro para que ela possa se esforçar disciplinadamente para tentar, no limite da sua força, praticar a humildade, a generosidade, a caridade, praticar o amor, enfim, praticar as virtudes para que ela possa encontrar nela o prazer de doar-se para doar o outro. É assim que funciona o processo dessa interdependência saudável. Na verdade, o nosso destino, a nossa destinação, nunca foi e nunca será a doença. A doença é causada por nós, porque a saúde é a condição natural da nossa vida. É a condição natural, porque o nosso corpo ela tende à saúde o tempo todo. Quem traz a doença para um corpo que tende à saúde sou eu, que estou num corpo transitoriamente. Então, dentro dessa visão mais profunda, basta que eu desenvolva uma postura proativa frente à vida, uma postura realmente libertando-me dessas crenças que me colocam na condição escravo de que eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta de seguir o evangelho, eu não sou nada, eu sou um zero, eu não tenho jeito, eu sou um lixo. Isso vai alimentando doenças. Mudar esse padrão, reprogramar, libertar-se dessas crenças, desses pensamentos tóxicos, automáticos, negativos, sentimentos negativos, por meio dessa ressignificação, dessa reprogramação mental bem realizada, com uma intensidade mais dirigida a seu favor, sem impor essa mudança, apenas se esforçando para essa mudança. E a intensidade da doença, ela vai se manifestando dependendo exatamente da nossa liberdade de escolher esse caminho. Fazer o bem ou não fazer o bem é uma escolha. Eu tenho toda a liberdade de fazer o mal. Deus nem me tolhe essa liberdade de fazer o mal. Questão de livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de fazer o mal, eu tenho a liberdade de fazer o bem. Então, vai depender desse livre-arbítrio da pessoa que traz gravado na sua realidade consciencial, que poderá, aos poucos, ir desenvolvendo de uma forma suave, moderada, ou de forma severa, e até mesmo transmutar totalmente, pelos seus atos de muito amor, a partir do alto amor, qualquer tipo de patologia. E para encerrar a nossa reflexão, eu só consigo realmente fazer um trabalho de autocura a partir do alto amor, do alto acolhimento amoroso, saber me acolher e não ficar me rejeitando o tempo todo, achando que eu não valho nada, que eu não tenho jeito, que eu sou um lixo, que eu não dou conta, que eu estou longe de Jesus. Todos nós somos seres ainda em aperfeiçoamento, somos aprendizes da vida, Jesus é que é o mestre. Então, é me acolher amorosamente e, a partir daí, saber me aceitar como eu sou e como eu estou. Eu sou um espírito imortal, viajor do tempo e filho de Deus. E estou num corpo com um nome, transitoriamente, que nasci e vou desencarnar, mas eu me aceito nessas condições também, como reencarnado, nessa programação que eu tenho compromisso com as pessoas e com a sociedade, mas com um propósito que eu tenho compromisso comigo. Isso chama-se autoaceitação. Aí eu começo a buscar o caminho da autoconfiança. Quando eu confio em mim, aí sim eu passo a confiar em Deus. É impossível alguém confiar em Deus se não confia em si. Como é que ela está dizendo que confia em Deus se não confia em si mesmo? Confia em si, confia em Deus e confia na vida. E a partir dessa autoconfiança, você vai se autovalorizar como essência, como espírito imortal, viajor da eternidade rumo à angelitude. Então, você vai criar um processo de valorizar o que você é e não ficar escravo daquilo que você está. Valorizar o espírito que você é, a centelha divina que você é. Valorizar essencialmente aquilo que é permanente em você, a sua essencialidade. E a partir daí entra num processo de autorrespeito, autorrespeitando-se. Autorrespeitando-se para não se sentir desrespeitado por ninguém, porque a partir do autorrespeito eu não darei guarida para que alguém tente me desrespeitar, até porque não me alcançará, porque eu já me autorrespeito. Isso traz saúde para mim, porque a partir daí eu começo a desenvolver o amor incondicional ao outro, a renunciar a exigir que a outra seja como eu quero, mas aceitar a pessoa como ela é. Começo a trabalhar a compaixão diante do sofrimento dos outros, me colocando muitas vezes no lugar do que sofrem, me colocando na condição de humildar o meu orgulho, sem saber sabendo que eu tenho, sim, a minha pequenez, mas eu tenho a minha grandeza também, isso é humildade, e renunciar completamente à minha agressividade, muitas vezes, trazendo em mim a minha mansidão para saber tolerar aqueles que muitas vezes não querem e nem sabem nos tolerar. Que Jesus nos abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, meu querido Arnaldo Rocha, pela oportunidade de estarmos aqui divulgando a doutrina espírita.
Então, mais uma vez, agradecemos ao Jorge Hessen essa colaboração amiga em nos trazer temas tão palpitantes como o de hoje. E repassamos a palavra ao Jorge, pedindo para que o mesmo faça a prece de encerramento dessa primeira parte das atividades dos trabalhos de nossa casa. Ok. Para que nós possamos fazer uma prece não automatizada, aquela prece egóica, aprendamos nesse momento de buscar numa relação com o nosso Criador, que é pleno em cada um de nós, respirar profundamente. Uma respiração profunda para que nós possamos arrumar o nosso mundo cognitivo de tantas informações, acalmar o nosso coração, respirando bem profundamente e agradecer. Obrigado, Senhor, pelas informações que nos mostram caminhos seguros para a nossa saúde, a partir do esforço que nós possamos empregar para a mudança do nosso comportamento. O que nós pedimos, Senhor, é que o Senhor nos fortaleça diante dos desafios maiores, que eles venham como precisam, que nós necessitamos passar, mas que tenhamos força para saber superá-los, a fim de que jamais o desânimo abra as portas e se tranque em nosso coração. Abençoe a casa Fonte de Esperança, seus diretores, seus dirigentes, trabalhadores, frequentadores. Que Deus abençoe-nos permanentemente nessa busca incessante para mantermos acesa a chama desse achote maravilhoso da mensagem espírita para o coração e para a mente humana. Obrigado por tudo e por todas. Abraçamos o Jorge e esperamos que essa contribuição continue ao longo dos anos que temos pela frente e pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão para todos aqueles que estão nos assistindo e semana que vem estaremos reunidos novamente. Grande abraço.